Dando prosseguimento ao estudo geral dos gases perfeitos, eu fiquei de fazer com vocês 3 questões. A primeira delas diz que o gráfico representa a transformação de uma certa quantidade de gás ideal do estado A para o estado B e ele quer o valor do volume em A. Então, analisando o gráfico do volume em função da temperatura e comparando com esse gráfico da lei de Gay-Lussac ou a primeira lei de Charles, os gráficos são semelhantes. Então, o que eu deduzo? Eu deduzo que a pressão é constante. Então, a primeira lei de Charles diz que a pressão constante, o volume e a temperatura de um gás são diretamente proporcionais. Ou seja, a pressão é constante. Então, voltando na questão, se a pressão é constante, eu aplicando a equação geral dos gases perfeitos, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, eu vou simplificar aqui o P1 com P2. Aí o que vai me sobrar? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 é o estado inicial, que é o volume no estado inicial, que é VA. T1 é 360. Então, VA estava para 360, assim como V2 é o volume no estado final, que é 60 litros. E T2 é a temperatura no estado final, que é 540. Então, simplificando, o 60 com o 540 vai dar 1 nono. E simplificando 360 com 9 vai dar 40. Então, fazendo aqui uma aritmética básica, a gente verifica que o volume no estado inicial é 40 litros. Tudo bem, gente? Então, quando vocês analisarem um gráfico, primeiro verifiquem as grandezas que estão envolvidas. Nesse caso aqui, volume e temperatura. E lembrem das 3 leis. Primeira, lei de Boyle-Mariotti, pressão em função do volume. O gráfico é essa isoterma, é essa curva. Se você for analisar o gráfico da lei de Gay-Lussac ou a primeira lei de Charles, volume em função da temperatura, você vê que o gráfico é uma reta, ou seja, que a pressão é constante. E na terceira lei, a lei de Charles, o gráfico também é uma reta, só que a pressão em função da temperatura, o volume é constante. Então, o primeiro passo é analisar o gráfico. Se trata da primeira, da segunda ou da terceira lei, você verifica qual é a grandeza que é constante, aplica a equação geral dos gases perfeitos, que você faz a questão tranquilamente. Agora, a segunda questão nos diz que uma dada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade de 12 litros, sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. Ao sofrer uma transformação isocórica, sua pressão passa a 8 atmosferas. Nesse novo estado, a temperatura do gás em graus Celsius vale. Então, a primeira observação é que ele fala que a transformação é isocórica. O que é uma transformação isocórica? É uma transformação em que o volume do gás se mantém constante. Então, às vezes, na questão, você vai encontrar transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É aquela transformação em que a temperatura é constante. Transformação isobárica, que é uma transformação em que a pressão é constante. E transformação isocórica, é uma transformação em que um volume é constante. Então, a gente vai aplicar novamente a equação geral dos gases perfeitos. Mas antes disso, eu vou ter que transformar essa temperatura que está em Celsius para Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. É o fator de conversão. Então, 27 mais 273 é 300 Kelvin. E substituindo os valores na equação geral dos gases perfeitos, o volume é constante, então vou simplificar V1 com V2, vai sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
pressão P1 é 4 atmosferas, T1 é 300 Kelvin, está aqui, igual a P2, que é a pressão no estado final, que é 8 atmosferas, dividido por T2. Então, simplificando aqui o 4 com 8, vai dar 2 vezes 300, 600 Kelvin. Então, a temperatura no estado final é 600 Kelvin. Só que ele me pede a temperatura em graus Celsius. Então, é só subtrair 273. Fazer o que eu fiz aqui também. Só que aqui eu somo, que eu estou transformando Celsius para Kelvin. Aqui eu vou subtrair, porque eu vou transformar Kelvin para Celsius. Então, vai dar 600 menos 273, é 327 Kelvin, é a letra A. E, por fim, a terceira questão, que diz que os pontos A, B e C do gráfico, que representam o volume V como função da temperatura absoluta T, indicam 3 estados de uma mesma amostra de gás ideal. Sendo PA, PB e PC as pressões correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que... Então, ele quer uma relação entre as pressões em A, em B e em C. Então, de A para B, se eu for analisar aqui, a pressão é constante. Então, eu não precisava nem fazer conta. Eu sei que P1 é igual a P2. Então, se você for analisar o gráfico, deixa eu subir aqui, ó, novamente, na lei de Gay-Lussac, ou a primeira lei de Charles, você vê o gráfico do volume em função da temperatura, que é essa reta. Ou seja, a pressão é constante. É o que acontece aqui na questão. Está vendo? Volume em função da temperatura. De A para B, a pressão é constante. Mas se você quiser substituir os valores, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, se eu quero calcular P1 em relação a P2, tá vendo? E vou substituir os valores, V1 e T1. V1 é 2V0, T1 é 2T0. Está aqui. Volume e temperatura no estado A. E P2 é o volume e a temperatura no estado B. O volume é 3V0 e a temperatura é 3T0. Então, simplificando aqui o 2 com 2, o V0 com V0, o T0 com T0 e o 3 com 3, ou seja, eu vou simplificar tudo, vai dar que P1 igual a P2. Tá aqui. Então, só de olhar o gráfico, eu não precisava nem fazer conta. Eu só fiz uma conta aqui para demonstrar para vocês, mas se trata de uma transformação isobárica, em que a pressão é constante. Tudo bem, gente? De B para C, o que acontece? A temperatura é constante. A temperatura é 3T0, tanto no estado B quanto no estado C. Então, se você usar aqui a equação geral dos gases perfeitos novamente, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, onde P1, V1 e T1 é pressão, volume e temperatura no estado B, e P2, V2, T2 é pressão, volume e temperatura no estado C, você tem que PB, que é a pressão em B, vezes o volume em B, que é 3V0, dividido pela temperatura B, que é 3T0, é igual P2, que é a pressão em C, tá aqui, o V2 é 2V0, é só substituir os valores, e o T2 é 3T0. Então, fazendo aqui uma aritmética básica, simplificando 3T0 com 3T0, e passando 3V0 aqui para o segundo membro, vai dar 2V0 sobre 3V0. Simplificou V0 com V0, eu tiro que PB é 2/3 de PC. 2/3 é um número menor que 1. Então, eu tiro que PB é menor que PC. Então, a gente concluiu que P1 é igual a P2, ou seja, PA é igual a PB, e PB é menor que PC, porque esse fator aqui é menor que 1. Tudo bem, gente?
Espero que vocês tenham entendido as 3 questões. Retomem as questões, voltem nas questões, façam as questões novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.